é uma doença crônica, não é? Então o paciente vai levar isso para o resto da vida. Mas o paciente é controlado com os tratamentos, daí a gente vai entrar nisso agora, nos tratamentos também, mas ele consegue levar uma vida normal, ele consegue controlar essas crises ou espaçar, não é, às vezes, que tem as crises. Como que é feito, hein? Como que é isso? O paciente consegue então levar uma vida normal no trabalho, na atividade física, no lazer? A grande maioria dos pacientes, sim. Pra você ter ideia, para a gente colocar em números, 80% dos pacientes eles vão ter uma crise que com um remédio único o médico consegue controlar. Óbvio que pode ter alguns escapes, normalmente relacionados a não uso do remédio. O paciente até está chegando no carnaval importante, o paciente tem muitas coisas que ele inventa na cabeça às vezes. E eu falo assim para ele entender. Por exemplo, bebida e remédio. O médico recomenda não tomar, mas às vezes o paciente vai para o carnaval e para de tomar o remédio e acaba tendo crise. Então, a grande maioria dos pacientes, 80%, com um remédio só, ele vai ser controlado, vai ter a vida normal dele, não vai ter problema nenhum. Não reduz o tempo de vida. Um paciente com epilepsia vai viver igual a eu ou você que não tem crise. Então, se tomar direitinho, tudo. O grande problema são os traumas, então ele tem que estar tomando remédio para não ter a crise, e os outros 20% vão precisar de mais de um remédio, e vai ter aqueles 10% dos pacientes que vão ter crises refratárias. E alguns pacientes deles, para você ter ideia, chega para a gente para fazer cirurgia. Tem neurocirurgia para alguns tipos de epilepsia. Olha, tem muitas mensagens para o doutor Júlio Pereira, que é neurocirurgião, participando hoje do Bom e do Melhor, do nosso quadro Plantão Médico Bandeirantes, prestando serviço aqui na Rádio Bandeirantes. O tema de hoje é epilepsia, não é? Pegando o gancho aí do Dia Internacional da Epilepsia. A Edilene Soares, o Hernandes Dias, o Reinaldo Dias também, escutando seu programa pelo rádio, Luiz Pérez, Natália Dias, a Valdinete de Jesus Oliveira, o Romeu Mota, Castanha, ótimo programa, estou contigo. Quem mais aqui? Edson Gonçalves, o Cristóvão Pascoal Filho, a Vânia Santos, e já tem perguntas aqui no nosso chat do YouTube para o doutor Júlio Pereira. A primeira pergunta aqui no chat é da Audélia Vido, da Silva. E quando dá hipotermia, que é quando a temperatura cai, doutor? Porque acho que ela pegou ali a questão da febre, né? Então ela está perguntando sobre a hipotermia. Hipotermia no Brasil é muito raro, são em situações específicas, mas realmente a temperatura muito baixa, ela pode também dar uma desregulada, mas não é o comum. O mais comum a gente tem é a elevação da temperatura. No caso, talvez ela está perguntando das crianças. As crianças elas têm uma dificuldade de controle da temperatura e o pai e a mãe têm que ter mais cuidado. Mas ter crise por hipotermia é uma coisa rara aqui no Brasil, mas sem dúvida nenhuma pode acontecer. Maria Neliane Dias no nosso WhatsApp. Bom dia, Danilo, bom programa a todos. Falando aqui do Joaquim, seja bem-vindo, Joaquim, que venha com muita saúde. Obrigado, viu, Maria Neliane. O Ângelo Dovigo, de São Carlos. Doutor Júlio, é possível identificar os primeiros sintomas que poderão evoluir para um quadro de epilepsia? Ou seja, é possível prevenir ou não? Isso, é possível. O remédio é uma das formas mais importantes que a pessoa já tem, mas talvez o que ele está perguntando é o seguinte: existem pacientes que antes de ter a crise, ela tem alguns sintomas antes. Então, o mais comum que a gente tem é o automatismo. Então, às vezes, tem paciente que antes de ter a crise começa a fazer um movimento assim e depois tem a crise. Tem pacientes que, às vezes, eles sentem uma angústia, uma sensação estranha. Tem pacientes que já falam, eu já sei que eu vou ter crise, eu deito e aí vem a crise. Por quê? Porque eu não falei que tem um curto-circuito no cérebro, né? Então, às vezes, aquela fase inicial, o paciente ainda está consciente, ele tem a sensação e sabe que a fase vai ter. Mas, assim, é muito tipo diferente. Não tem como dizer um sintoma único que prevê que vai ter crise. Doutor, tem perguntas e dúvidas também aqui por áudio. Participação do ouvinte.